Caros alunos, tudo bom? Meu nome é Charlton Vasconcelos e o nosso curso de logística de hoje vamos estar falando sobre planejamento e controle de produção e na unidade de previsão de demanda. Então presta bem atenção, porque isso é muito importante para a organização, pois com a previsão da demanda a gente tem como projetar ações futuras, organização dos nossos estoques, previsão do alicerce, da base, da estrutura, da matéria-prima para ajudar na produção de produtos e serviços. Vamos entender um pouquinho o que vamos falar hoje. Mas antes disso, vamos entrar na hora da revisão. Isso mesmo. Para você entender que no conteúdo anterior nós vimos como a função da organização, da padronização, da sistematização do processo produtivo, levando a empresa a produzir com mais perfeição, segurança, rapidez, facilidade, correção e menor custo possível. O menor custo de todo o processo administrativo, do processo produtivo. Vimos também os níveis hierárquicos da organização e como eles estão relacionados com os prazos curtos que nós temos muitas vezes dentro das instituições, dentro das empresas. O conteúdo de hoje visa identificar os principais conceitos associados à previsão de demanda ou previsão de vendas. Claro, quanto mais eu vendo, mais eu vou precisar de algumas situações inerentes àquilo que eu vou estar desenvolvendo. Assim, apresentar as técnicas para a realização dessas previsões. Vamos entender um pouquinho o que é isso com esse vídeo. Você, caro aluno, você que não tiver como utilizar através dos sistemas mobiles ou através do computador, tiver algum problema, temos aqui embaixo o link para assistir esse vídeo. Mas você que quiser entrar, no meu caso, eu clico aqui na imagem e vamos ser enviados, né, para justamente o material que nós vamos ver agora, que é a previsão de demanda do nosso professor, querido professor, que também nos ajuda a entender um pouquinho do conceito de demanda. Então presta bem atenção, que vai ser muito interessante para o nosso desenvolvimento. Okay? Eu vou voltar aqui, só que já está engatilhado, para a gente poder entender o que é. Preste atenção, vocês vão gostar muito. Previsão de demanda. A previsão de demanda é a base para o planejamento estratégico da produção, vendas e finanças de qualquer empresa, né? Ela permite que os administradores desses sistemas antevejam o futuro e planejem adequadamente as suas ações. Veja, antever o futuro nada mais é do que formar cenários, né? Estrategicamente eu tenho hoje uma missão e uma visão. O planejamento estratégico é o que carrega a minha missão até a minha visão. Faz com que minha visão de hoje seja a minha missão de amanhã. Essa é a ideia. A gente dá um passo de cada vez, fazendo com que a missão de hoje nos leve ao encontro da visão, que deve se tornar a próxima missão e assim por diante. Certo? É um processo cadenciado. Então, quando a gente fala em antever, em prever, não tem bola de cristal. Não tem nada disso. A gente trabalha em cima de elementos factíveis, né? Em cima de dados e fatos. E esse planejamento, né, essa preparação, essa previsão da demanda tem a ver com isso. A gente juntar essas informações, tratar essas informações de tal forma que eu organize e possa ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos períodos, né? Isso é a formação de cenários para os próximos períodos. E esta previsão, ou é em cima dessa previsão, que a gente trabalha todos esses elementos de planejamento. Quanto que eu vou produzir, que tipo de máquina, que tipo de recurso, que tipo de matéria-prima eu preciso para cada um dos elementos. Lembrando que sempre que a gente faz essas previsões, a gente está querendo alimentar a base de um plano mestre de produção que vai gerar, né, o pedido
as ordens de compra, as ordens de produção, as ordens de montagem, e hoje com o PPCP até as ordens de movimentação dentro das unidades. E as previsões são usadas pelo PCP em dois momentos distintos: planejar o sistema produtivo e para planejar o uso desse sistema produtivo. Planejar o sistema e o uso do sistema. A responsabilidade pela preparação da previsão da demanda normalmente é do setor de marketing ou vendas. Porém, existem dois bons motivos para que o pessoal do PCP entenda como essa atividade é realizada. Quais seriam? A previsão da demanda é a principal informação empregada pela PCP na elaboração de suas atividades. Em empresas de pequeno e médio porte, não existe ainda uma especialização muito grande das atividades, cabendo ao pessoal do PCP, geralmente o mesmo de vendas, elaborar essas previsões. Então, gente, veja, normalmente ou naturalmente, até algum tempo atrás, isso era exclusividade de vendas, né? Hoje não é bem assim, né? Hoje você tem engenharia de vendas, hoje você tem planejamento, estruturação, hoje você tem as vendas técnicas, né? Tem um pouquinho diferenciada, porque você tem que conhecer tecnicamente o produto para poder preparar o cliente, trazer as novidades e os avanços tecnológicos, e toda essa estruturação que vem por trás, o back-office, né? Então, aí, os dados são levantados, os dados básicos são levantados, são fornecidos por vendas. Mas essa previsão, esse planejamento, essa estruturação, sempre cabe uma revisão por parte do pessoal do PCP, né? De PPCP. Tudo bem? Sempre cabe. Por quê? Porque existem formas de fazer essa previsão. Existem formas de planejar um futuro próximo, um futuro de médio prazo, um futuro de mais longo prazo. Existem formas diferentes de tratar isso. E existem variações diferentes, como a gente vai ver hoje aqui na série delas. Então, a gente não deixa esta informação só nas mãos de vendas. Os dados são levantados e fornecidos por vendas. E essa informação deve ser trabalhada por ambos, né? Não só pelo pessoal do planejamento, que não sabe o que acontece lá fora, e nem só pelo pessoal de vendas, que não sabe o que acontece aqui dentro, né? Então a gente tem que ter aí começa a engenharia simultânea, né? Tem que ter um time para mexer nisso, tem que ter um grupo para mexer nisso, tem que ter gente de vendas atuando mais próximo do planejamento e controle da produção. Mas essas técnicas todas serem levadas pelo pessoal de planejamento e controle, pelo menos para a produção. Uma coisa é a gente fazer previsões anuais de curto, médio e longo prazo para a diretoria, para pensar em negócios, para pensar em investimentos. Isso é uma coisa. Outra coisa é para você fazer com que o trabalho que a fábrica vai fazer, a ordenação, o sequenciamento que ela vai fazer é em função desses números ou desses valores levantados no mercado, né? Então, cabe aí uma participação mais efetiva do pessoal do PCP. Atualmente, as empresas estão buscando um relacionamento mais eficiente dentro da sua cadeia produtiva. Justamente essa inter-relação, né? Pessoal, acabamos de ver um pouquinho, né, sobre o que ele demanda como previsão de vendas, né? Previsão que não é tão fácil a gente fazer. Como foi colocado, nós não temos bola de cristal, nós não temos achismo, nós não somos mágicos, nós temos que ter informação. E com a informação tomamos decisão. É isso que nós vamos estar vendo aqui com algumas ferramentas. Acabei clicando de novo no link, vai abrir, mas a gente fecha aqui. Então vamos entender um pouquinho que a previsão de demanda é importante para utilizar as máquinas de maneira adequada, essas máquinas que vão estar trabalhando para desenvolver algum produto, para realizar a reposição dos materiais do momento necessário, com a quantidade certa.
para que todas as demais atividades necessárias pelo processo industrial sejam adequadamente programadas. Apesar de as previsões serem importantes e úteis para o planejamento das atividades, elas apresentam erros em suas estimativas. Normal, devendo-se ser cuidadoso tanto na coleta de dados como na escolha do modelo de previsão para que diminuam os erros. A ideia é a gente diminuir o máximo possíveis dos erros que vão acontecer. E aí, quanto mais o administrador, o planejador, o estrategista diminui erros, mais acertos vai ter na hora da quantidade de compra necessária para atender a demanda de produção. Planejamento é o processo logístico que descreve as atividades necessárias para ir do ponto a qual nos encontramos até o ponto definido, como nós vimos no conteúdo anterior. Prediação é o processo para determinar de um acontecimento futuro baseado em dados completamente subjetivos e sem metodologia de trabalho clara. Prediação, você vai imaginar, vai colocar de modo subjetivo, né, de modo empírico, sem ter conhecimento científico sobre o que nós estamos fazendo. A previsão, ele é um processo metodológico para determinar se os dados futuros baseados em modelos estatísticos, matemáticos ou ecométricos, ou ainda em modelos subjetivos apoiados por uma metodologia de trabalho clara e previamente definida. Então nós vamos utilizar conceitos, bases matemáticas e estatísticas para poder errar o mínimo possível nas projeções que nós temos que fazer. A demanda é a quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam e podem comprar. Para que possa realizar uma previsão de venda adequada, deve-se ter informações como a base inicial de tudo aquilo que nós falamos até hoje sobre logística, que é trabalhar com a informação. Sem informação não tem como tomar decisão. Respeito à demanda dos produtos, os tipos de demanda mais comuns são média, tendência linear, tendência não linear, estacional ou sazonal, né, que nós temos também. Então temos aí um gráfico da demanda média, linear, tendência não linear e sazonal. A sazonal, você vê que ela tem um intercalamento, né? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. O que é essa demanda? Eu tenho aqui, ó, uma base de mercado, onde ele tem uma média, né, entre compra e venda de produtos, né? Linear, ela está em crescimento constante. Já a não linear, ela tem um crescimento, uma queda e vai subindo a demanda. Vamos dar exemplo aqui, hoje, esse casezinho, né? Onde a gente bota o celular e tal. Inicialmente, há um tempo atrás, a demanda, a compra de equipamentos como esse, de material como esse, né? Que nós temos aqui, não estou vendo não, viu? Estou comercializando esse produto não. Ele se tornava um pouco desnecessário, né? Para algumas situações. Hoje, para você trabalhar, eu tenho um case, eu tenho, né, um tripézinho também como case e outras coisas, que para a gente poder gravar os nossos materiais. Tudo é investimento para melhor servir vocês. Então, a demanda desse produto, ela está em crescimento. Quando a gente sai desse processo aí, né, talvez sim ou não, né, em relação à parada sobre esses produtos que são comercializados através das redes sociais, vídeos e tal, talvez tenha uma queda em alguns produtos. Né? Mas isso é muito incerto, vamos assim dizer. Então temos que ter uma previsão. Eu tenho como fazer uma previsão em relação a novembro, dezembro ou junho do ano passado? Não, porque estamos numa coisa atípica. Então, algumas demandas e previsões que nós vamos fazer está atípica do normal devido à quarentena. Então, temos também que mensurar isso aí. Vamos entender um pouquinho. Há previsões, né, podem ser de curto, médio e longo prazo. Para as previsões de curto prazo, até 3 meses, são geralmente utilizados métodos estatísticos baseados em média ou ajustamento de retas. Lembra que eu mandei vocês fazerem uma previsão de estoque da sua casa, o que é que você consome, o que você tem? Previsões a curto prazo. Mas eu tenho que saber, no meu caso, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou precisar, quanto é que eu vou fazer. Então isso é uma previsão. Para prever o médio prazo, até 2 ou a 3 anos. A longo prazo, acima de 2 anos. São utilizados métodos explicativos ou modelos ecométricos, né? A gente viu lá naquela questão do nosso exemplo da Ambev, que eles fizeram uma mega fusão
prevendo já um crescimento de algumas empresas, uma invasão de algumas empresas dentro do mercado local e até uma chegada da globalização e a entrada de mercados, outros mercados, né, da América do Norte, América Central, né, no qual eles estavam adentrando nesse mercado, e aí fizeram essa previsão para com essa mega fusão conseguir almejar algumas demandas. Isso é previsto, né? E olha que previsão que se realizou depois de 3 anos, né? Então isso é bem interessante, é prever para saber como agir e como resolver algumas situações. Por exemplo, para uma previsão da demanda de automóveis no futuro, deve-se considerar que a demanda de automóveis depende do tamanho da população, pezinho, e da renda per capita, né? Receita capital. Pode-se, por exemplo, formular um modelo que explique a quantidade de veículos e demandado. Porque entenda, vamos supor que eu tenho uma população com 1 milhão de habitantes, né? Vamos dar exemplo aqui de Maceió, Alagoas. 1 milhão de habitantes, né? Que nós estamos já com 1.200.000. Vamos deixar redondo 1 milhão de habitantes. Mas o carro a qual eu vendo é um carro de luxo, que custa mais ou menos R$180 mil. Quantas pessoas da população têm um capital que possa fazer o financiamento, a compra de um material como esse, de um produto como esse? Eu tenho também que ter essa base. Claro que eu vou entrar no site do IBGE para olhar uma demanda, uma informação sobre a renda per capita da população, para a gente ter uma base e aí eu tomar algumas decisões. Mas um valor desse, eu vou ter algumas complicações de venda desse produto em relação a atingir a população. Vamos supor que eu vou vender um veículo no valor de 40 mil. Olha só a queda. Então eu tenho como uma pessoa com 5 mil, 3 mil, 2 mil reais fazer um financiamento de um veículo desse de 40 mil. Fica muito mais fácil de vender. Então eu tenho que prever o que eu vou oferecer para a população de acordo com aquilo que ela precisa e aquilo que eu tenho um resultado financeiro. Não é só o que eu quero fazer, mas aquilo que eu tenho possibilidade de ser feito e demandado. Vamos entender aqui essa fórmula em que o alfa é a constante, o beta 1 e beta 2 são os coeficientes numéricos que precisamos estimar. O método acima é um modelo ecométrico que explica que existe demanda de automóveis, né? E esses métodos de previsão de demanda são baseados em médias. Eu coloquei lá, vou voltar aqui um pouquinho a fórmula para a gente entender que tem várias variações, várias demandas. Então eu tenho o quê? Eu tenho o valor que eu não sei de alfa, né, que é a quantidade constante, né, de demanda de mercado. Eu tenho os produtos, né, que vão ser feitos. Ó, a gente botou aqui a população e a renda per capita, né? Vamos voltar aqui, ó, população e renda per capita, que vamos fazer a nossa base. Mas eu tenho incógnitas, né? Eu tenho números que vão ser estimados, vão ser previstos. Então, por exemplo, o coeficiente numérico que precisam estimar a quantidade de venda de produto A e produto B, a quantidade de venda de capital adquirido. Mas para eu fazer isso, tem que ter uma previsão, é base. Mas como que eu vou pegar essa previsão e a base? Pegando informações. No meu caso, eu vou para o site do IBGE, eu vou ver alguns levantamentos financeiros, eu vou pegar informações de pesquisa, FGV, por aí, para a gente ter uma base. Não quer dizer que vai ser 100% certo, mas eu tenho um norteador aonde eu vou dar início nas minhas ações. Claro que cada produto, cada segmento tem as suas particularidades, ok? Então vamos lá. Esses modelos, métodos de previsão de demanda são baseados em médias. O método apresentado são baseados em dados históricos. Existem, portanto, a hipótese, né, que implica de que o futuro é uma continuação do passado. Por isso que eu pego o passado para me basear no futuro. Naturalmente, caso isso não ocorra, outros métodos de previsão devem ser utilizados. A média móvel, né, simples, que é a previsão do período futuro. T é calculado como sendo uma média de N períodos anteriores e deve-se escolher sobre quantos períodos e média será calculada. Esse método baseado em média, nós temos aqui o exemplo bem simples. Os meses, né, de janeiro a dezembro e a quantidade de produtos demandados. Você vê que ele soma tudo, divide por 12 e tem uma média mensal de 102,33 produtos vendidos. Isso é uma base mensal. Eu não posso deixar de vender menos que isso. Mas a gente vê que no mês de março eu só vendi 101, não 102,33 no mês de junho. Claro que também tem uns quebrados, né? Tá quebrado aí. Mas é uma base. Então quer dizer que em todo mês eu não posso vender menos de 100 unidades. Vamos assim pensar. E aquilo que me superar na demanda mensal, ótimo.
mas eu tenho que vender pelo menos 102,33 para poder chegar um valor mensal de 1.228. Ah, mas eu quero aumentar minhas vendas. Então bora pegar esse valor de 102,33 e aumentar mais 10%. Se aumentar mais 10%, vai ter uma média de 10 produtos a mais. Então tem que vender por mês mais ou menos 112 produtos para atender a minha previsão de crescimento e a minha previsão de venda mensal. Então eu vou ter uma faixa de 10 produtos a mais para ser batido como previsão de média de crescimento mensal. Agora, como é que é essa previsão mensal? É previsão de crescimento mês a mês ou previsão de crescimento em cima do valor anual? Porque se for mês a mês, de janeiro eu vendi 100 unidades. A previsão era vender 10% a mais. Eu vou vender 110, ok? Já no mês de fevereiro, eu não vou vender 110. É 110 mais 10% a mais. Quer dizer, vai ser mais 11 produtos, né? Então eu vou ter que vender 121 produtos. E aí a gente vai crescendo baseado no mês anterior. Então tem empresas, segmentos de venda que ele vai querer o crescimento sempre baseado no mês anterior. E a gente vai ter que buscar isso aí. Quem trabalha na área comercial entende um pouquinho, sempre ele bota um pouco a mais. Já outras empresas, ele vai pegar a média de venda do ano passado, do mesmo período de fevereiro, de março, de junho que for, e vai basear. Só, então vamos lá. No mês de junho de 2020 eu vendi 100 unidades. Esse mês eu quero um crescimento de 10%. Vamos vender 111 unidades, baseado num crescimento de 10% a mais em relação ao ano passado, porque tivemos uns custos operacionais maior, tivemos aumento de mercadoria, tivemos aumento na folha de pagamento. Então eu tenho que vender mais para compensar a diferença dos custos operacionais de um ano para o outro. Isso é tudo previsão, isso é base, isso a gente trabalha muito com isso, ok? Então na média ponderada, atribui-se o mesmo peso a todos os meses. Nesse método, atribui-se o peso a cada um dos dados, sendo que a soma dos pesos devem ser igual a 1. Basear-se também na média, prever a previsão de janeiro do ano, né, do ano seguinte, utilizando a média móvel também do trimestre. Né? Aí temos aqui o valor de ajustamento, 0,7, né, que são os valores de crescimento que a gente bota, de 7%, 2%, 1%, isso aí. Então, esse método baseado, temos aqui um exemplo. O produto industrial apresentou as vendas nos últimos 6 meses, conforme dados abaixo. Ó. Temos aqui os dados com o consumo real de cada mês. Isso é real, não é previsão, ok? Então, ajustar uma reta e calcular. Calcular aqui o coeficiente de correlação, determinar a previsão para julho, agosto e setembro. Para realizar a previsão, a variável X corresponde aos meses que são numerados de 1 a 6, né? Então vamos entender o seguinte, para ajudar nos cálculos, né, a gente montou a seguinte tabela. Então eu tenho a previsão a previsão, né, do mês 1 até o mês 6, né, o real. O previsto também, né, a gente botou com crescimento, né, você bota 340 mais 355, 710 e assim foi, né, a gente foi intercalando, ó, esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá esse, por aí vai. Para a gente chegar à quantidade total. Se a gente for olhar a questão da previsão, temos que entender o crescimento, né? Ah, vamos entender, ó, ele cresceu quantos por cento? Ele desenvolveu em quantos por cento? Qual foi a média de venda, né? Qual foi a média de produtos comercializados? E aí a gente vai construindo essa ideia. Não quer dizer que é 100%, mas temos que ter uma base para poder trabalhar. E essa base tem que ser bem desenvolvida. Temos aqui a tabela para a gente fazer como uma base para a gente entender cálculo, né? A gente saber que vai fazer conta, mas não, nem se retenha nesse momento muito a isso, ok? Olha só. Então, nessa hora da revisão, nós vamos entender que nesse conteúdo apresentamos que a previsão de demanda oferecida pelas empresas tem que ter informação. E essas informações são importantes sobre o mercado em que nós atuamos, bem como sobre o mercado-alvo, a qual a gente vai querer atuar. A previsão está relacionada diretamente em prever o que considera, né, em relação ao futuro. No próximo conteúdo, nós vamos fazer uma discussão a respeito à gestão da demanda, identificaremos as variações da demanda, o que ocorrer em uma empresa e como podemos superar os desafios que essas variações trazem para o dia a dia da empresa, ok? Então, vamos entender aqui nessa atividade. Aí assim, agora se preocupa aí no que eu vou falar. Atividade. Vamos entender bem simples, ok? Bem simples, para vocês entenderem aqui. Nesse mês, nós vamos fazer uma projeção de janeiro a junho,
né? Foi o consumo real, foi consumido isso. E eu quero saber qual a previsão para dezembro. Até dezembro é quanto? Então eu sei que eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O que é que eu vou querer que vocês façam como previsão? Você pode fazer a previsão, prever média, mas olha só. Eu vou pegar 280, 340, 420, 109, 399, 420. Vou somar tudo e dividir pela quantidade de meses a qual eu estou somando. Então, se eu tenho aí 6 meses, eu somo tudo e divido por 6. E eu acho o valor da previsão mensal. E aí eu pedi aqui para vocês fazer uma projeção de 3% ao mês de crescimento. Então, se eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que minha previsão, minha média deu 100, né? Então, 3% a mais. Eu vou vender 103 unidades no mês de julho. No outro mês é 103 mais 3%. E aí eu vou crescendo a projeção de vendas mês a mês. Vocês podem fazer assim. Assim calcula essa previsão, fazer baseado a média de vendas mensal. Ok? Você faz a média e faz o crescimento dessa venda. Ou a gente tem aí, a gente trabalha em contabilidade como os indicadores de crescimento horizontal e vertical. Por exemplo, o crescimento de janeiro para fevereiro foi de quanto? Então, se eu tenho 340, que é 100%, 280 é X, vou fazer lá o meiozinho pelos extremos, vou olhar o percentual de cada um e ver a base de crescimento de um mês para o outro. Se ficou complicado, não esquente muito não, porque a gente só estou colocando para você ter um entendimento um pouquinho mais claro. Então, olha só, vamos lá para você só entender dessa forma simples. Eu recebi 340 unidades no mês de fevereiro. Quantas foram que eu vendi a mais de um mês para o outro? Eu vendi, no caso aqui, 60 unidades a mais. 60 unidades a mais representa quantos por cento em relação a 280? Então, 280 é 100, 60 unidades é X. Eu vou saber quanto eu que cresci, mais ou menos. Ok? Então, a gente faz outro tipo de cálculo e tal. Então, se eu sei que teve um crescimento de janeiro a fevereiro, aí eu vou saber que tem um crescimento de fevereiro para março. Só que de março para abril decaiu, tá vendo? Olha que queda, 109. Nesses casos, quando eu vou trabalhar na área comercial, na previsão, na produção, eu tenho que entender o que aconteceu para ter uma queda tão significativa nesse mês de abril para maio. Mas não foi isso que eu estou pedindo a vocês, não é isso. Mas entenda, não é gritante? Como é que eu estou vendendo aí? No mínimo eu vendi 280, cresci para 340, cresci para 420, aí caí para 109 e depois aumentei para 399. E depois aumentei para 420 de novo. O que aconteceu nesse mês de abril que gerou essa queda? Tem que ser analisado. Porque pode ser uma coisa atípica que eu não tenho como colocar como base de dados. Mas como eu não coloquei essa informação, a gente calcula como média, ok? Mas por isso que eu tenho que ter noção. Provavelmente essa minha programação, essa minha projeção de vendas, ela pode dar algum tipo de falha. Talvez eu venda a mais da média colocada. Mas como é uma coisa que só relaciona só um mês, dentre 6 meses, a gente chega numa possibilidade de realmente fazer e correr atrás disso com uma projeção de crescimento a maior. Ok? Então, resumindo a história, soma tudo, divide por 6, achou a média. Pegou a média, acrescentou mais 3%. Então, você vai ter a projeção de julho. Ok? Aí, nessa projeção de julho, mais 3%. Projeção de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por aí vai. Ok? Manda atividade lá para mim que a gente vai estar desenvolvendo. Só você pode colocar na folha de papel, pode mandar para mim, que a gente vai fazer a melhor possibilidade aí da gente corrigir depois essas atividades. Ou quando vocês terminarem tudinho, você, professor, terminei. Pode ser até assim. Professor, já fiz. Aí eu vou fazer o seguinte, eu gravo outro material, a qual eu vou fazer numa planilha de Excel, a projeção de quanto seria esse valor. Gravo esse vídeo e encaminho para vocês. Tá fechado assim? Fica melhor? Então assim, vai fazendo, tenta. Não tem problema se errou, não. A gente aprende fazendo. É tanto que a previsão a gente faz muitas vezes e dá errado. Mas a gente refaz como previsão para diminuir os erros operacionais, os erros dos dados colocados. Então assim, pessoal, conto com a ajuda de vocês. Como eu falei, né, meu nome é Charles Vasconcelos. Até o próximo conteúdo e eu conto com a sua participação e com a sua ajuda. Não deixa de exercitar, de buscar, de desenvolver. Rever o vídeo, tira dúvidas, faz ponderações,
nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pela confiança e até o próximo conteúdo. Até mais!